Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de apresentação dos professores do curso de Física aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Jorge Kondo, sou professor aqui do curso, do Departamento de Física, sou subcoordenador do curso aqui também. E a gente trouxe essa série para apresentar a vocês os nossos professores que atuam no departamento, atuam no curso durante a formação da graduação e também aí na pós-graduação dos nossos alunos. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Tatiana, que é a primeira presença feminina aqui na nossa série de professores, né? Com a questão de agenda, estamos agendando aí com todo mundo. Professora Tatiana, muito bem-vinda aqui à nossa série, muito obrigado por ter aceitado participar dessa apresentação e garanto que a ideia é que os alunos, né, conheçam nós um pouco melhor, conheçam melhor os professores e um pouquinho da sua área de trabalho, da sua área de pesquisa e o que fazem na universidade. Professora, eu venho perguntando para todo mundo a seguinte pergunta nesse começo, né? Quem é você dentro da Universidade Federal de Santa Catarina? Nossa, essa é uma pergunta profunda, né, Kondo? Difícil responder. Antes de mais nada, também quero dizer oi para todo mundo, né, para quem vai nos escutar, né, parabenizar você e a Marinês pela bela coordenação que vocês assumiram aí e estão com bastante energia, vontade, fazendo muitas coisas para integrar, né, todo mundo e propiciar melhores condições aí dentro do curso também. Bom, eu não sei quem eu sou dentro do departamento de física. Eu estou no departamento, eu entrei em 2007, né? Eu venho do Rio de Janeiro, mais especificamente sou de uma cidade chamada Volta Redonda, que fica no sul do estado. Fui para o Rio para fazer a faculdade e depois não voltei mais, né? Então eu fiz toda a minha graduação, mestrado, doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Passei um período fazendo doutorado sanduíche na França, fiquei 1 ano e meio. E nesse interim, eu acabei me envolvendo com o ensino à distância. Aquela velha história, a gente está precisando de bolsa, né? Precisa sobreviver, né? E também não só isso, mas se integrar em diferentes atividades. A atividade de iniciação científica, né, durante a graduação foi muito importante para mim. E no doutorado, eu já assim, do meio para o final, eu me envolvi no ensino à distância, num consórcio, que foi, do meu ponto de vista, o primeiro que veio aí com essa política do ensino à distância conectado na internet, né? Então, era um consórcio de universidades federais do Rio de Janeiro. Eu comecei como tutora, aquela tutora que fica à distância para poder atender os alunos, né? Aos pouquinhos eu fui me envolvendo, acabei virando professora dentro do EAD, e assim que eu defendi, eu fui chamada para montar o que eles chamavam de equipe web de física, porque teve todo aquele movimento que você já deve conhecer, de produção de material didático, né? Os professores são convidados, né, a escrever o material da disciplina que ministram, e eu fui chamada para pensar a forma de levar esses materiais, mas na forma digital, né? Então, aí eu assumi, que chamava Web Física, como já falei, e fiquei até vir para Santa Catarina. Na verdade, foi esse o trabalho que me possibilitou fazer o concurso e entrar, né? Sem esse know-how, eu acredito que eu não teria entrado dentro do grupo de ensino, né, do departamento. Ô, professora, Tati, deixa eu te dizer, você faz parte do nosso grupo de ensino, né? E é um bom exemplo da qualidade dos nossos professores, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, um monte de trabalho, uma experiência gigantesca na área de ensino de física aqui. Nessa parte de tecnologia, né? Eu acho que você pode ajudar bastante gente, né? Ainda mais nesse momento que a gente está passando no meio dessa pandemia, né? Como utilizar tecnologias para ensinar física.
que não é uma coisa tão trivial da gente ensinar, né, em métodos online, assim, à distância. Então, muito legal. Eu sei que você preparou uma apresentação para a gente, vamos pular para ela? Tudo bem. Então, conforme eu expliquei para vocês, né, eu me envolvi com a produção de materiais digitais, com um nome particular aí chamado de hipermídia, para o ensino e aprendizagem de física, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala em digital, parece que a gente vai tirar o professor do centro das atenções, né? O professor vai perder lugar ali para os recursos digitais, e eu defendo que é justamente o oposto. Quem vai produzir esses materiais, quem vai produzir esses conteúdos, criar as estratégias, é o docente. O nosso desafio é não incorrer no erro de achar que aquilo que eu faço na minha sala de aula é a transposição direta para o que eu vou fazer no meio digital, né? Então, aqui, esse é um print screen de uma animação que mostra uma professora ensinando tabuada e a hora que o computador é introduzido na sala de aula, continua ensinando tabuada via repetição do mesmo jeito que ela faz na forma presencial, né? Então, a ideia é que, principalmente para a gente, né, a gente pode se beneficiar aí de vários recursos que auxiliam, né, a gente costuma extratos, né, aprender a modelizar é um desafio, né, onde a gente percebe que é um dos gargalos, né, do processo de aprendizagem. Então, a ideia é pensar aí um material que consiga introduzir esses recursos que são diferenciados, né, quando a gente compara aí um livro tradicional, né, um livro impresso. Então, a primeira coisa que a gente se pergunta, pelo menos foi o que eu me perguntei, é como é que as pessoas aprendem, né? Se eu pretendo ensinar, entendo que isso é resultado de trabalho de pesquisa, então não quero entrar naquele caminho, né, de ensinar do jeito que eu aprendi, e porque eu aprendi desse jeito, eu vou ensinar desse jeito, né? Então, tentar aí um pouco de buscar norteadores teóricos, né, sobre a respeito de como as pessoas aprendem. E será que aprendem diferente? Então, isso é uma questão que fica em aberto, né? Se a gente tem um material aí que já não é mais linear, como é o livro impresso, né? Que a gente tem aí múltiplos caminhos e múltiplos recursos. Então, nisso, nessa busca por tentar entender um pouco, eu esbarrei em 3 teorias que eu disse ali como contemporâneas, né? Mas elas servem, as 2 primeiras, para qualquer tipo de material didático, né? A teoria da carga cognitiva e a teoria da codificação dual. Já de aprendizagem multimídia, ela é já dedicada a só o meio digital, né? E existem outras. Eu entrei em contato com essas pelo grupo com o qual eu trabalhei na produção dos materiais no CEDERJ, né? Eu tinha um grupo de web designers e eles utilizavam a teoria da carga cognitiva e eu fui aprender um pouco, né? Mas o que elas têm em comum? É pensar em como é que a informação é processada na arquitetura cognitiva humana. E para isso tem um modelo de arquitetura que elas usam, né? Esse mesmo modelo, onde a gente tem 3 memórias. A chamada memória sensorial, que é a que vai captar o que vem do meio externo. A memória de trabalho, que é aquela que negocia e processa as etapas, né, para que haja aprendizado, e a memória de longo prazo, que é vista como infinita, com capacidade ilimitada, e onde fica armazenado aí os esquemas, né, e o conhecimento prévio. Então, a gente precisa fazer um diálogo no processo de aprendizagem, no qual, se não tem nada lá na memória de longo prazo, a gente precisa ter instruções iniciais para que esse estudante consiga ser bem-sucedido. A memória de trabalho, ela é limitada, ela lida com poucas coisas novas ao mesmo tempo. E aí, para tentar otimizar isso, entende-se que existem 2 canais independentes dentro da memória de trabalho, que é aquela que vai processar, sejam palavras ou imagens, ou audição e visão, ou verbal e não verbal. Então, quando a gente consegue integrar essas 2 coisas,
como o processamento é entendido como paralelo, a gente potencializa a aprendizagem negociando aí com esses dois canais, né? Não vou entrar muito nos detalhes, mas o que a carga cognitiva diz é que a gente tem basicamente duas cargas cognitivas, né? Uma que é separada em intrínseca e adequada. Intrínseca é aquela que está relacionada ao conteúdo, a complexidade do conteúdo que você vai ensinar. Adequada é aquela necessária, que vai ser gerada necessariamente por um processo de aprendizagem. E a estranha é aquela que a gente deve evitar. E ela é introduzida pelo processo de instrução. Então, se a gente cria estratégias que distraiam e não foquem no conteúdo, ou põe um som que não tem nada a ver com o texto, põe um desenho, uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que está sendo explorado, tudo isso gera carga cognitiva estranha que rouba daquela que a gente precisa utilizar, que é relevante. Então, não vou entrar nos detalhes, mas existem uma série de efeitos, né, que são orientações daquilo que a gente vai seguir, tem efeitos, tem princípios. Só para dar um exemplo, um bem simples é o da atenção dividida, né, que ele orienta, você vai fazer uma imagem e fornecer uma imagem, por exemplo, como essa, para explicar para o aluno como é que se calcula, por exemplo, o ângulo B, ao invés de fazer na parte de baixo da figura, integra esse tipo de informação dentro da imagem que você está trabalhando. Então, esse é o princípio da atenção, na divisão de atenção. Um outro que aparece aqui, que é bem conhecido e que é mais ligado ao conteúdo, é como é que a gente pode segmentar a informação daquilo que está sendo tratado para tentar aí administrar a carga cognitiva adequada e intrínseca, né, que é aquela que a gente precisa dela. Então, um exemplo simples foi uma animação que a gente fez, no qual eu vou representar, fazendo uma animação para que o aluno entenda o que é rotação síncrona, né? Então, a gente quebra a estratégia didática adotada aí para diminuir o número de coisas envolvidas, separou a translação, simples isso, né? Separou a translação da rotação. Então, aqui não é animação, são imagens estáticas, mas quando acesso o material, ela roda como animação. E eu não preciso ter um desenho realista, né? Então, no caso ali, a minha lua, ela está sendo representada por aquele círculo dividido em quadrantes, né? Então, eu tenho que deixar claro para esse aluno isso. E aí, o que a gente vê muito na literatura, quando vai estudar essa parte, é que o aluno ele não entende que se a lua gira em torno do próprio eixo, ela não deveria manter a mesma face voltada para a Terra. Então, aqui a gente justamente desacopla a translação, então translada a Lua tal como ela está. Já dá para ver que o lado que ficaria voltado para a Terra não é mais o 2 e o 4, mas o 1 e o 2. Então, para isso, ela precisa girar na mesma quantidade para que a face 2 e 4 permaneça. Então, essa foi uma estratégia didática adotada no material e que, obviamente, a gente vai se perguntar, essa estratégia, né, funciona, né, dá certo? Mas estão aqui para exemplificar aquele outro princípio orientador da carga cognitiva. Então é isso, a gente vai estudar sobre o que já existe na literatura, né, para poder trabalhar, construir esses materiais voltados para tentar superar dificuldades, como o caso dessa animação. É um trabalho, nesse caso, que ele não é individual, ele é multidisciplinar, né? E, no mínimo, ele envolve pelo menos um web designer e um docente, né? E esse design instrucional, ele vai se preocupar com tudo, que é o que a gente chama de desenho didático. Então, é ele que vai dar vida para esse material, né? Determinar como vai ser a interface, a arquitetura de navegação, as menores unidades. Então, tudo isso é pensado dentro do desenho didático. Para dar um exemplo de desenho didático, eu peguei um trabalho de um aluno meu, que eu orientei, defendeu em 2013, que a ideia era criar um material que usasse e explorasse de maneira didática mais recursos do Moodle
do que aqueles que a gente está acostumado a usar, né? Eu, particularmente, só uso para quê? Para colocar arquivo PDF, link para uma animação, para uma simulação, mas eu não ocupo esse espaço, não uso esse espaço como um espaço de presença virtual ali dos alunos engajados em atividades dentro dele. Então, ele escolheu um modelo de design instrucional que, então, ele vai aliar aquelas prerrogativas da carga cognitiva agora com a estrutura de atividades que a gente vai criar para esse aluno. O Moodle, ele é um ambiente virtual de aprendizagem, é um lugar onde a gente passa a ter, podemos dizer assim, a sala de aula virtual, né? A UFSC é muito feliz em conseguir oferecer para os professores o Moodle. Desde que eu entrei na UFSC, né, a gente já tinha aí o Moodle do EAD, e não demorou muito tempo, 1 ou 2 anos, a UFSC disponibiliza para todos nós docentes essa sala de aula virtual. Então, ele tem uma série de ferramentas lá embaixo, né, dentro dele, que permitem, inclusive, a gente fazer videoconferências. Então, a gente, dentro da UFSC, tem esse ambiente que condensa aí o espaço para que professores e estudantes troquem informações e se comuniquem dentro dele, né? Então, tem ferramentas que vai desde construção de materiais até colaboração, né? Então, a gente pensou, ele escolheu esse modelo que tem quatro estágios, né, de preparação, que é aquele lá que vai se preocupar em buscar saber se os alunos já sabem alguma coisa a respeito do assunto, apresentar nossos objetivos. Se ele não conhece, a gente fornece atividades para que ele entre em contato com aquilo que vai ser discutido e também motive o aluno. Atividades e interação acabam as duas acontecendo do mesmo, meio que juntas, né? Então, aí a gente pode pensar, depois que a gente preparou o aluno para começar a discutir o assunto, ele vai ser envolvido em atividades e usar recursos variados, né? Então, aí atividades e interação, onde a interação é desejável que ela aconteça não só com o material, mas com o professor, aqui está faltando com os colegas, né? Com o conteúdo, e para entender se foi um processo bem sucedido, a gente imagina que ele vai ser capaz de uma última etapa aí, que é ou mostrar um significado pessoal, aplicar em outros contextos, aplicar na vida real. Então, é onde a gente pode perceber o quanto ele aproveitou disso. Então, aí a pergunta é, quais as ferramentas do Moodle que eu vou usar em cada momento, né? Então, a gente põe como sugestão, na parte inicial, usar principalmente a enquete, né, para sondar o que eles já sabem, mas há outros recursos que a gente pode incluir aí também, né? Aqui na segunda e na terceira fase, temos aí a lição, que é muito pouco usada, books, tem o glossário, tem tarefas, né? E para transferência, a gente pensou também o glossário, ele funciona bem nesses dois momentos, a wiki, que pode ser muito rica, fórum e o workshop, né? Então, para dar um exemplo e não me estender muito, aqui nasceu, né, de toda essa reflexão, esse material, aqui a imagem dele estática, de tal qual ele está no Moodle, né? Então, aqui só para ilustrar, você percebe que está tudo integrado, é possível que o aluno entenda todos os tópicos que vão ser discutidos dentro desse assunto, né? Onde a gente chama, pensando no evento de preparação, essa primeira parte, né, que foi feita usando uma enquete, né? Chama atenção para o assunto e onde é que ele está, onde é que ele aparece, né, usando uma notícia de jornal. Explicamos o que pretendemos com isso, procuramos motivá-lo trazendo um vídeo e o conteúdo também já está ali, eu não vou entrar nas especificidades, né? Então, por exemplo, para evento de preparação, a gente sugeriu isso, né? Quando a gente entra, tem atividades de interação, com questionário, aquele que eu ilustrei para vocês, e atividades de colaboração, então experimentos mentais, né, via fórum, né, discutindo com os alunos alguns desses experimentos que a gente conhece, né, como é que
se a pessoa segura o espelho e está viajando na velocidade da luz, ele consegue ver o próprio reflexo, né? É possível viajar no tempo. Então, algumas atividades de interação e colaboração. E, como a gente está explorando o ambiente virtual, pensamos em avaliar os alunos não da forma tradicional, né? Então, para o efeito de transferência, né? E para a gente é onde a gente entende se foi ou não relevante para ele, se teve um significado pessoal, foi a elaboração de wikis, né? Então, aqui está o wiki de um grupo, está difícil de ler, mas o importante é ver que eles conseguiram buscar aplicações desse tema no dia a dia, se tem, se não tem, discutir questões históricas, falar um pouco do Einstein também, né? Então, a gente ficou bastante feliz com as wikis que foram produzidas. Então, quando a gente olha para o ambiente virtual, onde eu só utilizava o tradicional, a gente vê que não é um espaço habitado, né? De ondas eletromagnéticas até termo ali, a presença dentro do ambiente é pequena, né? Quando a gente proporciona todas essas atividades, o conteúdo Condeí, que foi o primeiro, o de relatividade geral, a gente percebe que, claro, que aqui não está dando para ver a qualidade da intervenção, mas a Wiki, por exemplo, como eu ilustrei, mostra o quanto eles se envolveram com essas atividades. E aí a gente fez vários conteúdos depois desse, né? Então, esse aqui eu trouxe só para ilustrar, né? Uma outra pergunta que a gente pode se fazer é como é que eu avalio, né? Então, essa pergunta eu vou ilustrar a tentativa de resposta com outro material. Esse material foi feito no CEDERJ, tinha como título o Sol, a Terra e a Lua. Ele agregava aí diferentes temas: movimentos da Terra, estações do ano, fase da Lua, marés, eclipses, e marés na época ainda não estava feita. Então, o que a gente pensa? Como é que a gente vai poder avaliar, né? Não existe uma receita pronta, né? O que a gente encontra de forma mais recorrente é uma avaliação feita por especialistas. Então, no caso, especialistas em conteúdo. A gente convidou algumas pessoas, esse foi o mestrado de um orientando meu. Então, ele procurou especialistas, né, na área de astronomia, de astrofísica, que validaram a qualidade conceitual do material, né? Investigamos a percepção dos alunos, né, com questionários, e eles demonstraram, né, bastante apreço por ter usado o computador para discutir esse tipo de tema. E a gente vai buscar avaliação de aprendizagem, olhando para situações antes de uso do material e pós-material, né? Então, aqui você poderia me perguntar, os web designers não podem fazer parte disso? Sim, e seria bastante relevante, né? A avaliação de especialistas por DI. E esse eu não tive pernas para fazer, né? Mas a literatura de pesquisa e ensino já mostra que a quantidade de informação, né, a área cognitiva é uma daqui, deixa bem claro, a distribuição do material na tela, se você usa animação, se você usa imagem estática, se o controle de passagem da animação está na mão do aluno ou se roda sozinho, tudo isso são variáveis que comprometem ou explicam o material, auxiliam a explicar se o material é bem sucedido ou não. Então, as duas primeiras partes aqui, ok, não vou entrar nos detalhes, e vou só exemplificar aqui uma avaliação de aprendizagem. Então, a gente pegou aquela hipermídia enorme e resolveu olhar só para a fase da Lua. E dentro de fase da Lua, quebramos em partes menores. Então, tem o tópico fase, tem o tópico rotação síncrona e o tópico hemisfério. Para ilustrar, eu vou mostrar a rotação síncrona, que eu já usei aqui no início, né? Então, só relembrando aqui que foi ilustrado desacoplando, né, os dois movimentos, e aí a gente, numa avaliação, perguntou para eles, antes deles usarem, dizendo que tinha um comentário, que a Lua gira em torno do próprio eixo, de tal forma que ela apresenta a mesma face voltada para a Terra. Perguntou se ele concorda. Poderia ser sim ou não, mas felizmente eles explicam o que estão pensando quando respondem. E na avaliação de aprendizagem, que acontece aconteceu 15 dias, mais ou menos, após o uso do material, e o uso do material foi feito no momento não presencial, não foi feito com auxílio
do professor, ele navegou naquela hipermídia sozinho, tá? Então, quando a gente busca só uma forma quantitativa, né? Então, no pré-teste, a nota ia de 0 a 2, a média obtida para o conhecimento da rotação síncrona era igual a 0,37, e após a avaliação de aprendizagem, quando a gente olha para essa questão 7, subiu a média de forma importante, né? Então, a gente pode, com isso, de forma quantitativa, calcular um ganho de aprendizagem, né? Aqui eu só estou repetindo aquela tabela. Então, o ganho a média depois menos a média inicial, né? Multiplicada por 100%. Então, para esse objeto de aprendizagem, o ganho obtido foi de 50%, um valor que é considerado ótimo, né? Normalmente, a gente vê números que giram em torno de 30%. E se eu vou para uma explicação mais qualitativa, a gente olha, por exemplo, para esse estudante aqui, né? No pré-teste, ele usa a explicação usando palavras, né? Mas uma frase que é incompreensível, né? Ele diz que só seria possível se considerássemos que a Lua apresentasse a mesma fase voltada para cada região do planeta. Se ela mostrasse sempre a mesma fase, para o planeta seria impossível. Ou seja, né? Ele tentou repetir a frase aí de diferentes maneiras. Quando pede para ele fazer um diagrama, lá na avaliação de aprendizagem, ele conseguiu. E, mais do que isso, ele não reproduz o mesmo diagrama feito, né? Então, a gente tem alunos que imitam, que é o que a carga cognitiva chama, né, dos princípios de imitação, mas temos aqui, felizmente, vários diagramas em que o aluno é capaz de elaborar um seu, sem ser exatamente igual ao do material. Então, essa foi a forma como a gente pensou, por exemplo, a avaliação daquele material, e aí olhou para as outras partes que eu não vou entrar aqui na discussão agora. Então, essa foi uma primeira parte. Tem vários professores aí que já falaram, né, chamando a atenção para a relevância do envolvimento de estudantes, né? Então, voltado para esses temas aí de material digital, intermídia, etc., eu tive a felicidade de produzir esse material, que foi uma melhoria daquele anterior que eu mostrei lá atrás, junto com um estudante de IC. Então, a gente criou um material melhor, né? Incluindo aí as marés que não tinham no outro e outras etapas das fases da Lua, né? Orientei também um TCC, no qual essa mesma hipermídia foi avaliada com alunos do ensino médio, né? Tenho alguns orientando, esses aqui foram concluídos de mestrado, né? Então, os dois exemplos que eu dei, um foi do Anderson Lacerda, né? Que é a contribuição do design instrucional para o ensino presencial de física, e a avaliação de hipermídia feita pelo Adriano, desculpa. A Karina produziu um material de relatividade geral para o ensino de física. O Marcelo, a gente propôs uma arquitetura de um sistema tutor inteligente. Priscila, proposta de jogo digital. E Ellen, a gente foi buscar aí qual é a potencialidade de integrar experimentos reais e virtuais, né? Se isso fornece auxílio ou não para visualização no ensino de ciências. E 2 doutorados, um no qual a gente pensou em um material de realidade virtual e aumentada para o ensino de física, e o Adriano fechou com visualização de fenômenos astronômicos. Como é que a gente explora essa visualização usando aí os materiais digitais. E aí, eu tive outros interesses, eu não falei no início, quando eu me apresentei, mas eu fiz um pós-doc, tive a oportunidade de fazer um pós-doc, e aí ele foi voltado para avaliação de larga escala. Vou contar só uma parte, foi bem corrido, porque foram só 6 meses, né? Mas foi muito bom, porque eu pude dar uma arejada, fazer coisas diferentes, né? Então, a gente pode se perguntar o que o Enem mostra para a gente sobre o que se aprende de física na educação básica, né? Ele é feito, é um exame que pode, então, a partir desse olhar, trazer para a gente, professor, né, dicas de que tipo de material que a gente pode produzir para auxiliar aí
nas dificuldades de aprendizagem, como é que a gente pode agregar isso à formação de professores, e numa outra esfera, obviamente, políticas públicas, né, que vão balizar aí, a educação básica. Então, só para lembrar que o Enem é uma avaliação muito importante, ela não é obrigatória, né, ela não é universal, mas ela é muito utilizada, todos nós sabemos, tanto para ingresso no ensino superior público, né, o SISU, quanto no privado, ProUni. E até 2016, ele servia para fazer certificação do ensino médio, né? Então, ele é um exemplo, um exame extremamente valioso, né, para quem faz. A partir de 2009, ele foi modificado, né, e ele apresenta aí essas 4 áreas. Nós estamos interessados aqui na área de ciência da natureza. Então, a gente pegou as questões de ciências da natureza, elas não são tão interdisciplinares quanto dizem que querem ser, né? Então, a gente consegue avaliar aí qual é de física, qual é de química, qual é de biologia. E aí, a gente pegou as questões nomeadas de física e foi olhar para as opções de resposta, né? Porque são questões de múltipla escolha, onde os distratores são as alternativas que não são gabarito, né? Então, onde os distratores trazem pré-concepções ou concepções alternativas já bem delimitadas pela literatura de pesquisa em si. E aí a gente olhou todas as questões que a gente classificou de física de 2009 a 2014. Então, isso resultou num trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Ensino de Física. E se a gente olhar aqui, de 2009 a 2014, a gente tem esses números que são bastante assustadores, não sei. A gente vê o peso que ele tem, né? O número de inscritos, você vê que aumenta, né? Quase dobra de 2009 para 2014. E a gente olhou para os que são concluintes, que é o da terceira linha, né? Concluinte significa que ele fez todas as provas, tá? E a redação dele foi considerada válida. Então, eu vou dar só 2 exemplos, mas a gente produziu aqui de uma forma sintética, né, as questões que tinham em si, né, essas concepções presentes, e aqui o conteúdo, né? Então, a gente tem questões que vêm aqui ligadas ao movimento, equilíbrio, descoberta de leis físicas, a mecânica, o funcionamento. Retiramos, não incluímos as de fenômenos elétricos e magnéticos, porque a gente tem uma outra intencionalidade com elas, né, do ponto de vista de estudo, e os outros 2 tópicos aqui, né? Então, eu vou exemplificar essa daqui, vou trazer 2 exemplos. Então, essa questão aqui, ela é uma questão do Enem de 2014, e ela discute, dizendo que Galileu soltou uma esfera usando planos inclinados, né? E pode alterar esse ângulo, né? Então, pergunta o que vai acontecer se o ângulo de subida for reduzido a 0, né? Então, se a gente olha as alternativas, o gabarito é a alternativa A, né? Então ele vai manter sua velocidade constante, porque o impulso será nulo. No entanto, essa não é a opção mais marcada. A mais marcada é aquela que traz uma concepção que é muito conhecida, né? É aristotélica, no qual força e velocidade, impulso e velocidade estão diretamente ligados, né? Então, a opção que é mais escolhida pelos estudantes, né, a alternativa, é a C, com cerca de quase 33%, né, acreditando que se não tem impulso, a velocidade vai diminuir, né? E quando a gente olha para o perfil de resposta, aí chama mais atenção ainda, né? Nesse gráfico aqui, eu trago no eixo vertical o percentual de escolha e no eixo horizontal as notas, né? Então, a gente percebe que a alternativa C, o distrator C, que tem essa concepção bem delimitada, é a mais escolhida, chega no máximo numa nota alta, né? Nota de 600, e a alternativa correta, que é a A, ela só é mais marcada a partir de quase 700 pontos, né? Então, é extremamente difícil essa questão, né? E ela é puramente conceitual, não tem nenhuma
matemática aqui envolvida, né? E outra que chama bastante atenção também é essa daqui, a respeito da força de atrito. Então, pergunta, né, qual direção e sentido da força de atrito para uma pessoa que está se movimentando aqui, subindo uma rampa, em linha reta, né? Então, é muito conhecido, né, que o atrito ele é sempre contrário ao movimento. E é justamente essa alternativa, que é um distrator, né, esse distrator, que é o mais escolhido, né, que está na alternativa B. Então, diz que é paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. Então, quando a gente olha as opções de resposta, né, 30% vai exatamente nessa alternativa de que o atrito é contrário ao movimento, né? E, novamente, quando olha a distribuição, a gente vê que ela é a opção mais marcada, né? Até quase, tem um pico um pouco depois de 600, né? Então, ali a partir de 700, mais ou menos, que a alternativa C, o gabarito, é o mais marcado. Bom, tem muita coisa para fazer nessa área, né? No grupo que eu me envolvi com a professora Marta, com o Gustavo, né? O desempenho das questões de física muda em função da região do Brasil, em função do gênero, em função do tipo de escola. Então, a gente tem aí bastante trabalho pela frente. Eu quero me juntar, mas ainda só consegui realmente dar um gás nesse pós-doc, né? Então é isso. Muito obrigada. Acho que eu passei dos meus 15 minutos. E é isso. Um pouco sobre mim. Tatiana, dá para perceber que essa área de ensino de física, no nosso caso aqui, ela não é assim tão fácil, né? Tem gente que acha que ensino de física é só ensinar, ir para a sala de aula e ensinar, não é negócio assim não, né? Tem tantos parâmetros e tantos assuntos diferentes, só nesse tópico específico de ensino de uma certa, né, como é que eu vou ensinar uma certa coisa, como, por exemplo, eclipse mesmo, né, que é fazer sombra, assim, né, não é um negócio tão trivial de compreender, né. Eu achei muito legal essa exploração de uma quantidade muito grande de variedades de mídias, né, para poder fazer com que integrar o ensino e o aprendizado seja bastante eficiente. Muito legal, parabéns aí pelo trabalho. Tatiana, deixa eu te falar, a gente tem muito estudante, bom, tem muito estudante, não, todo estudante que entra, né, na universidade fez o ensino médio, né, aí no nosso sistema de ensino médio, e quando ele vai ter suas primeiras aulas dentro da universidade, às vezes ele tem um choque, né, com a maneira com que as aulas são ministradas dentro da universidade, o tipo que ela é feita. Eu acho que muitas vezes os professores dentro da universidade, eles exploram pouco, né, essas possibilidades de se utilizar essas hipermídias, simulações durante a aula. O que você poderia dizer assim para os nossos alunos que acabaram de entrar no curso de física agora, sabe? Que começaram a fazer o curso e às vezes eles veem essa diferença entre o ensino médio e o ensino dentro da universidade. Que dica você poderia dar para eles, assim, para eles poderem botar o pé no chão e falar, eu tenho que fazer isso para poder acompanhar? Essa é a primeira pergunta, eu tenho mais uma. Eu acho isso bem delicada. Eu já ministrei mais de uma vez a Física 1, né? Eu acho que a gente tem um problema, primeiro é cultural, né? E o que eu percebo, por melhor que sejam às vezes as intenções, eles têm uma visão de ensino já consolidada. Mesmo ela sendo mal sucedida, eles esperam que o professor fique todo o tempo lá na frente, que a gente vá para o quadro, que faça aquele mesmo script da educação básica, né? Então, eu já tive situações bastante delicadas, porque às vezes você quer fazer, não diferente para aparecer, para, né, chamar atenção, não é nada disso, mas para tentar engajá-los, né, em atividades que vão fazer com que eles interajam aí com o conteúdo numa posição mais ativa, né, de uma forma não passiva, estou falando do mesmo jeito, mas eu percebo isso, eu percebo que há uma certa resistência, né?
na mudança aí da forma da gente trabalhar, né? Então, quando traz esse material que eu mostrei ali primeiro, foi já numa disciplina de Física 3. E uma turma acatou, gostou, curtiu, entendeu, estudou mais, pesquisou mais, pediu dicas de materiais complementares, de livro que eles queriam estudar, mas eu sinto que falta um pouco de espírito aberto, né, dos estudantes para novas propostas, para novas formas aí, formas diferentes, não digo nem nova, né, da gente fazer um trabalho em que eles têm uma participação mais ativa, né? E acaba que a gente cede, porque a gente está dentro de um coletivo, né? Não adianta também eu ter todas essas estratégias e depois isso morre porque a gente não conversa, né? A gente não senta para trabalhar de maneira pensando mais no coletivo, né? A gente é tomado aí, consumido pelas nossas rotinas, não estou criticando ninguém, mas eu sinto isso. E nesse ponto, Tatiana, daí vem minha segunda pergunta, que é do nosso lado, né, do lado dos docentes, dos professores, que também trazem uma carga cultural, que é da maneira com que eles aprenderam, muitas vezes, né, na graduação que ele fez, e acaba reproduzindo, né, das mesmas formas. No nosso lado, né, do lado dos docentes e professores, o que você diria para um professor, o que seria assim, uma dica legal para que ele consiga engajar mais alunos durante sua atividade didática? O que seria algo assim se fosse eu não me sinto, assim, não acho que eu possa chegar para um colega e chegar e eu acho que a gente tem que sentar, quem tiver afim, né, cada um trocar as suas experiências, porque a gente pode aprender muito com o outro, né? Então, por exemplo, aquele primeiro material que eu mostrei, de relatividade restrita, fiquei muito feliz quando um colega também da área de atômica, ele já não está mais aí, Manuel Gustavo, ele quis usar o material, se dispôs a aplicar com a turma dele, gostou, me deu feedback, entendeu? Eu acho que a gente tem que sentar junto e conversar junto, trocando experiências, coisas, porque também, às vezes, não dá certo com um grupo, mas dá certo com outro grupo, né? São várias as variáveis, como a gente está colocando aí. Mas eu acho que a gente tem muito para aprender um com o outro, né? Então, eu não me sinto nessa posição de poder dar nenhuma dica aí. Acho que a gente tem que sentar e trabalhar junto, né? Discutir junto. Né? Tá. Dá para ver que esse trabalho aqui não é tão trivial mesmo, não. Tatiana, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa série de apresentação, né? Tá dando um pouco do seu tempo aqui para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho, dessa área de ensino. E eu acho que para os alunos, né, que não conhecem a gente, que querem fazer física, ou que já são nossos alunos da graduação, da pós-graduação, se inscrevam no nosso canal, acesse as nossas mídias sociais, no Twitter, no Instagram. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail tanto para a coordenação, como a professora Tatiana também, né? Está contente em entrar em contato com você. Tá? Tatiana, muito obrigado. E espero poder fazer esse bate-papo no futuro. Tá bom, então, Côndor. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tudo funcionando direito. Você tá no teu computador, né? Tô. Legal. Você preparou alguma coisa? Fiz uns slides. Você quer fazer? Que todo mundo fez, me senti na obrigação de fazer também. Tá. Você planejou quanto tempo pra gente aqui? Uns 15 minutos, 20 minutos? Que vão virar 40? Isso, imaginei. Então, talvez. A gente pode. Sabe que eu programei, né? Agendei com a Marinês para fazer o meu também semana que vem. Já tô pensando o que eu vou fazer. Aí serão 2 horas de áudio.